Química. Eu estou aqui mais uma vez, né, para gravar uma videoaula para vocês a respeito de sais minerais. Nesta aula, nós veremos a importância desses íons para o funcionamento normal das células. Nós temos aqui inicialmente uma tabela que demonstra alguns desses íons, né, porque sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons, que têm funções biológicas importantes. Então, aqui nós temos essa tabela, onde o primeiro desses elementos que aparece aqui é o cálcio. O cálcio é representado pelo Ca2+. Ele tem uma função no organismo de compor os ossos e os dentes. Também ele atua na coagulação sanguínea, no funcionamento de nervos e músculos. Quais são as fontes desses íons? Vegetais, leites e derivados. Então, são alguns alimentos que nós encontramos essa fonte de cálcio. Cloro, composição do ácido clorídrico, né, que atua no nosso estômago, lá ajudando na digestão dos alimentos, né, por isso que auxilia a digestão. Ele está presente no sal de cozinha, no formato de cloreto de sódio, que é o NaCl, que é esse sal que a gente tem o costume de ingerir nas comidas. Cobalto, que é o CO2-, ele é componente da vitamina B12, que a gente chama de cobalamina. Tem a função de produzir hemácias. Ele está presente em carnes e laticínios. Cobre, formação da hemoglobina, também está envolvido, e está presente em ovos, legumes e peixes. O enxofre, controle da atividade metabólica. Então, o enxofre tem uma participação nas reações bioquímicas do nosso organismo, e ele está presente em ovos, carnes e legumes. E aqui tem alguns exemplos de alguns outros elementos, né, como ferro, flúor, fósforo, iodo, magnésio, potássio, sódio, zinco. Então, todos esses elementos, eles têm funções biológicas no nosso organismo, são funções importantes, né? E qual que é a origem dele? Qual que é a fonte desses íons? São fontes alimentares, né? Estão presentes nos alimentos. E esses íons, eles são tão importantes para o nosso organismo, nesses sais minerais, em que eles vão regular o nosso metabolismo celular. Né? Então, a importância fundamental deles é participar nessa regulação, nesse controle do nosso metabolismo. E eles são fundamentais para o funcionamento do organismo, para o bom funcionamento. Então, qual que é a obtenção? Através da água mineral e de alimentos, frutos, verduras, cereais, leites. E eles são classificados principalmente em micronutrientes, minerais ou oligoselementos. Ou seja, são aqueles elementos, né, aqueles micronutrientes que a gente precisa de uma quantidade pequena no nosso organismo. Ou seja, uma quantidade inferior a 20 miligramas. Né? Então, são quantidades que pequenas proporções dela, porções do nosso organismo, eles têm um efeito significativo. Então, é o caso do ferro, do selênio, do zinco, cobre, iodo, flúor, cromo, cobalto, manganês, molibdênio, vanádio e lítio. Por outro lado, nós temos os macronutrientes minerais, ou seja, aqueles sais minerais que a gente precisa numa quantidade maior, num teor maior. Então, a gente diz que eles ultrapassam os 100 miligramas. Por exemplo, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre e magnésio. São esses sais minerais, né, que a gente precisa ingerir numa quantidade maior. E nós vemos o seguinte, que esses sais minerais eles são tão importantes que muitas vezes ocorre uma coisa chamada fome oculta, que é quando há carência de minerais, né, desses nutrientes e vitaminas no organismo da pessoa. E a gente fala que é uma fome oculta. Ou seja, por quê? Né, porque a pessoa tem carência disso, está sentindo, né, falta daquele nutriente, mas o organismo, muitas vezes, a pessoa não percebe, ele não dá um alerta, né, que passa tão percebido para a pessoa. Isso acontece quando a pessoa tem dietas com poucas variedades em alimentos de origem vegetal e exageradas em carboidratos, que são os pães, doces, biscoitos e massas, e também lipídios, óleos e gorduras. Então, a pessoa pensa que a dieta dela está uma dieta rica e variada, porque ela está comendo, né, esses alimentos, porém, no organismo dela está faltando alguns nutrientes minerais, que muitas vezes são de origem vegetal. Então, a pessoa que não tem o costume de ter uma alimentação rica em vegetais, né, isso é perigoso para o organismo, porque leva
a ausência desses nutrientes que são importantes para o funcionamento desse organismo. E aí, olha só, isso ocorre tanto em pessoas normais quanto em pessoas obesas, né? Porque muitas vezes a pessoa é magra porque o metabolismo da pessoa é rápido, porém não necessariamente ela tem uma dieta, ela tem uma alimentação que seja uma alimentação saudável, tá? E como que esses sintomas dessa doença, né, dessa manifestação, que elas provocam nesse indivíduo? Desânimo, dificuldade de raciocínio, fadiga muscular, queda de cabelo. Então, a pessoa que está com anemia, por exemplo, muitas vezes, ela não percebe, né? Às vezes ela vai fazer um exame de sangue e o médico, diante dos sintomas, pede e aí constata que a pessoa está, por exemplo, com anemia, né? E muitas vezes a anemia é o quê? É a ausência do íon ferro no organismo desse indivíduo, né? Porque ele não está tendo uma alimentação adequada para suprir a necessidade desse nutriente no organismo. E eles são muitas vezes desenvolvidos por meio de doenças, né, através do câncer, da osteoporose, diabetes, problemas cardiovasculares. Então, muitas vezes as pessoas que têm essas doenças acabam levando esse desenvolvimento da ausência desses nutrientes no organismo. Então, essas pessoas que já têm essas pré-condições, elas precisam ter uma alimentação, né, mais adequada, uma alimentação balanceada, onde essa pessoa possa suprir essas necessidades desses íons que ela precisa. E aí, então, uma dieta equilibrada, ela não precisa se preocupar com a carência de sais minerais e nem necessita fazer suplementação, porque quando a dieta é equilibrada, o indivíduo ele vai ter uma proporção adequada daqueles nutrientes que ele precisa, né? Igual uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela traz a proporção de cada alimento que aquele indivíduo precisa ingerir, né? Tanto na base até o topo da pirâmide, sendo que na base estão os alimentos que o indivíduo vai comer em maiores proporções. E lá, né, no topo da pirâmide, lá no ápice, estão os alimentos que o sujeito tem que ingerir com menor quantidade. E o que acontece em alguns casos de suplementação, né? A suplementação é quando a pessoa, ela suplementa a alimentação com uma vitamina, com um nutriente que essa pessoa, muitas vezes, o organismo não produz, ou essa pessoa não adquire através dos alimentos. Porém, se essa suplementação ela acontece sem um aconselhamento, né, sem um acompanhamento de um médico, de um nutricionista, ela também pode levar ao excesso de nutrientes no organismo, principalmente dos micronutrientes, que nós vimos que é aproximadamente 20 miligramas que a gente precisa. E o excesso também desses micronutrientes, eles podem vir a prejudicar o organismo da pessoa. Então, tanto, né, o excesso como a ausência desses nutrientes, eles são perigosos para esse indivíduo. E aí nós temos que alguns sais minerais, eles são insolúveis, ou seja, né, eles não dissolvem na presença de água, porque fazem parte de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos e de ossos de alguns animais adaptados ao ambiente terrestre, por exemplo, a casca, né, que é formada de fosfato de cálcio, que também é abundante nos ossos e nos dentes. Então, a gente precisa, isso é importante, de ter alguns nutrientes que eles são insolúveis devido à composição e estrutura no corpo, né, função estrutural que eles vão ter nesse organismo do indivíduo, né. Se a casca do ovo, por exemplo, ela dissolvesse, o ovo iria ficar sem proteção, né, o pintinho ali, o embrião que está sendo formado ali, ele iria ficar prejudicado com isso. Do mesmo jeito que os nossos ossos e os nossos dentes, eles precisam ter uma estrutura rígida, né, devido à função que eles têm. Então, esses minerais, por isso que eles têm essas características de serem solúveis. E existem alguns outros minerais que são solúveis em água, devido à necessidade deles, né, para outras funções do nosso organismo. Então, nós temos dissociados em seus íons constituintes, sob a forma de íons que exercem importante papel no metabolismo celular, né? Então, esses íons eles vão ser dissolvidos devido ao papel deles no nosso organismo. E aí nós temos que alguns sais minerais, né, a composição média de alguns sais minerais em um homem de 70 quilogramas, então vamos ver aqui qual que é a proporção disso. Sais minerais e quantidades aqui do lado em gramas. Então, cálcio, 1,160, que é a quantidade em gramas. Então, a pessoa precisa de 1,160 kg para ela poder sobreviver, né, diariamente. Fósforo, 670 gramas. Potássio, 150 gramas.
Iodo, ó, o iodo é uma proporção muito pequenininha, 0,014 gramas. O ferro, 3 gramas. Então, a gente tem que se atentar a isso. No caso, a média de quantidade diária exigida de alguns sais minerais para um adulto. Então, aqui, ó, quantidade que a gente precisa ingerir diariamente. Então, quantidade de cálcio, 1,2 gramas. De fósforo, 1,2 gramas também. E aí, ó, iodo, 150 microgramas, ou seja, uma quantidade muito pequena, por isso que ele é considerado micronutriente. Ferro, 18 miligramas, né? Muito, quantidade muito pequena, né? Então, ó, zinco, 15 miligramas. Então, são quantidades muito pequenas que esse indivíduo, né, precisa ingerir diariamente para sua sobrevivência. E aí nós temos alguns sais minerais, suas funções, né, as fontes onde que eles são adquiridos e a deficiência. No caso do íon cálcio, né, ele tem funções. Ele vai participar da formação e manutenção da estrutura dos ossos dos dentes. Nós temos que ele é essencial para a coagulação do sangue, necessário para o funcionamento normal dos nervos e músculos, incluindo o músculo cardíaco, previne a osteoporose e ajuda a reduzir a pressão arterial. Eles são encontrados principalmente esses íons em ovos, derivados de leite, alguns vegetais, sardinhas, né? Nós temos casca do ovo também tem. E o que acontece na deficiência desses íons? Cãibras, tetâneas, que são contrações involuntárias dos músculos, nervosismo, palpitações e unhas quebradiças. Então, a ausência dos íons cálcio, eles, né, na sua deficiência, eles provocam esses sintomas nesse indivíduo. Nós temos o cálcio, né? O cálcio, então, ele é constantemente depositado nos ossos e reabsorvido, de acordo com as necessidades do organismo. Então, nossa fonte lá de cálcio, né, está principalmente nos ossos. E quando a gente precisa, esse osso ele é reabsorvido para a circulação sanguínea. Então, olha só, na infância e na adolescência e na fase adulta jovem, até 35 anos, o que ocorre? A adição ocorre mais rapidamente do que a reabsorção, ou seja, há um aumento dessa massa óssea desse indivíduo, né? Então, ele está fazendo o estoque dele de cálcio. Após os 35 anos, o que acontece? Você tem uma absorção que começa lentamente a superar a adição. Então, esse indivíduo ele começa a retirar o quê? Cálcio do osso, e com isso tem uma redução da massa óssea. Acima de 70 anos, ocorre aquilo que a gente chama de osteoporose senil, ou seja, né, por quê? Porque o que vai acontecer? Essa reabsorção óssea, ela vai ser maior do que a adição, do que a formação desses ossos. Então, com isso, leva a essa condição, né, nessas pessoas idosas, daquilo que a gente chama de osteoporose senil, ou seja, leva a fraqueza nesses ossos. Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Nós temos, então, que a osteoporose é uma doença resultante da perda gradual da massa óssea, né? Então, retira-se esse cálcio do osso e aí, então, essa pessoa leva essa condição chamada de osteoporose, que leva ao enfraquecimento dos ossos, tornando vulneráveis a fraturas. Muito comum em homens e mulheres, né? E na mulher, ela é muito mais comum do que nos homens, principalmente após a menopausa, onde as mulheres perdem vários íons presentes do organismo dela, né? E com isso acontece essa condição, né? Eles ficam mais propícios a desenvolver a osteoporose do que os homens. No caso das mulheres, a reabsorção óssea é maior durante os 5 anos seguintes após a menopausa, ou seja, né? Essa reabsorção, essa retirada desse íon de onde? Do osso. E nos homens, essa massa óssea é maior e a reabsorção ocorre numa taxa muito menor do que nas mulheres, né? Então, nos homens, isso acontece de uma forma muito mais lenta. E aqui nós temos um osso normal, né, onde que é um osso que tem a presença ali do íon cálcio, e aqui um osso com osteoporose, onde está ocorrendo essa reabsorção desse íon. Então, sendo mais frequente nas mulheres do que nos homens. E como que é essa prevenção da osteoporose? Né? A gente precisa iniciar um banco, um depósito desse íon cálcio nos ossos desde a infância. Ou seja, por isso que é extremamente necessário um indivíduo, né, ele beber leite durante a infância, após o desmame, né? Principalmente um leite desnatado,
que é um leite mais enriquecido, né? Vai ser um leite rico em cálcio e que mantém firme, né? Vai manter firme essa massa óssea, sobretudo após os 35 anos. Então, ele precisa evitar comer carnes e laticínios na mesma refeição, por quê? Porque o ferro presente nas carnes ele vai atrapalhar a absorção do cálcio pelos organismos e vice-versa. Ele precisa tomar sol, porque a vitamina D ela é fundamental para a absorção do cálcio. Então, para absorver cálcio é necessário vitamina D, e quem ativa a vitamina D é o sol. Ele é necessário também fazer atividade física, sobretudo com resistência, levantamento de pezinhos, tá? Pessoal, vamos dar uma parada aqui, tá? Nessa primeira parte, vamos encerrar, e eu volto, né, dando continuidade a essa videoaula de sais minerais, tá ok?